Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos tratar de dois assuntos hoje muito importantes aí da área de solos, que é a estrutura do solo e a cor do solo. Ao longo da aula a gente vai ver qual a importância desses dois assuntos, ok? Então, estrutura do solo. Então, o que é a estrutura do solo? Então, a estrutura do solo é uma propriedade física central, tanto para a classificação de horizontes do solo, quanto para analisar as relações e impacto dos manejos aplicados a esse solo. Impactos do manejo, ou seja, impactos que podem acontecer devido ao uso desse solo, como, por exemplo, mecanização do solo pode causar o quê? Um impacto na sua estrutura. É importante o quê? Para a classificação de horizontes do solo. Então, nós já vimos na aula anterior, tá? Nós falamos lá sobre os horizontes, aquelas camadas, né? Que a soma das camadas forma o quê? O perfil do solo. E cada camada daquela ali é considerado que é o horizonte, né? É considerado o horizonte do solo. Então, ou seja, a estrutura do solo é um parâmetro central e didático para ser estudado e analisado e, com isso, poder inferir as causas que podem estar prejudicando o desenvolvimento de dada cultura de interesse. Então, isso é muito importante, certo? Então, de repente, ali um fator negativo ali na estrutura do solo, tá? Para um bom desenvolvimento da cultura, ele pode ser o quê? Pode ser natural, tá? Ter uma fonte natural, ou pode ser devido que o manejo desse solo, tá? Como a gente comentou aí, principalmente o que é uma mecanização. Então, ou seja, uma gradagem, uma aração mal feita, tá? Com aquele solo, nas condições que não eram uma condição que não era ideal para se fazer aquele manejo, aquele preparo de solos, pode estar acarretando o quê? Uma compactação, por exemplo, e isso aí pode se tornar um fator limitante para um bom desenvolvimento das plantas, do movimento da cultura. Então, isso às vezes é muito comum, tá? E esse impacto ele vai ser maior ou menor, dependendo também o que do tipo de solo, tá? Que a gente vai ver numa outra aula a questão da textura, a textura do solo. Então, a estrutura do solo, ela representa a organização ou arranjamento das partículas sólidas do solo, que no geral se encontram agrupadas, formando partículas maiores, ou seja, chamadas de agregados, né, e que são separados por superfícies de fraqueza. Tá? Então, essa estrutura nada mais é do que a organização ou arranjamento das partículas sólidas do solo. Tá? Então, nós já vimos lá na aula 1 também, certo? Que nós temos no solo, não é só parte sólida, nós temos lá no solo também, certo? Ar, né? Então, boa parte do solo ali, ele é ocupado por ar. E esse ar também, ele é muito importante para quê? Principalmente o quê? Para a existência o quê? De vidas no solo, principalmente dos micro-organismos. Né? Nós comentamos lá que muitos organismos, micro-organismos, certo? Eles precisam que do oxigênio para sobreviverem, né? São, por exemplo, os micro-organismos aeróbicos, né? E que são também muito importantes também para o solo também, né? Formação do solo, certo? Decomposição de restos vegetais, de formação de matéria orgânica, certo? Então esse ar no solo ele é muito importante, tá? E também o solo bem estruturado, com a estrutura boa, que você vai ter lá a presença lá de macrosporos e microporos. Então, ou seja, os macroporos vai ficar armazenado o quê? O ar. Tá? Nos microporos vai ficar armazenada a água. Então, são importantes aí para essa questão aí do armazenamento de água e armazenamento de ar no solo. Tá? Então, a classificação da estrutura do solo é feita em função da forma, tamanho e grau de desenvolvimento das unidades estruturais, ou seja, dos agregados, Então, para ocorrer a formação de agregados no solo,
são necessárias duas condições fundamentais, tá? Então, ou seja, como que vai formar essa estrutura do solo? Então, são duas condições aí que são fundamentais, tá? Uma força mecânica qualquer deve provocar a aproximação das partículas, certo? Por exemplo, uma força mecânica, vamos citar aí raízes, tá? Raízes das plantas. Então, essas raízes, à medida que elas vão penetrando no solo ali, vai acontecendo o que? Ela vai provocando ali uma força mecânica, né? Tá? Naquele solo ali. Então isso contribui também o que? Para a formação da estrutura, uma aproximação maior o que? Daquelas partículas, certo? Após o contato entre as partículas, deve haver disponível no meio um agente cimentante para consolidar essa união e gerar o agregado, tá? Então, ou seja, agente cimentante pode ser vários tipos de materiais que a gente vai estar vendo mais para frente aí. Por exemplo, seria a argila, por exemplo, é um agente cimentante, tá? Então, são as duas condições aí essenciais, ou seja, necessárias para a formação dos agregados no solo, tá? Ou seja, a formação da estrutura do solo, né? Então, uma força mecânica e precisa também de pelo menos, né? Não é um agente cimentante. Eu coloco aqui um agente cimentante, mas, por exemplo, existem ali vários tipos de agentes que são considerados cimentantes. Então, aqui, formações de habilidades agregadas. Então, forças mecânicas, gravidade, a própria força da gravidade, que já existe aí naturalmente, né? A gente comentou já anteriormente, crescimento de raiz, então à medida que essas raízes vão se desenvolvendo ali, ele vai provocando ali o que? Uma força, né, mecânica naquele solo ali, então vai promover uma maior aproximação das partículas, né, certo? Do solo, contração e expansão do solo também promove essa maior contato das partículas, né? Ou seja, se o solo contrair ou se ele expande, né? Tá? Por exemplo, temos alguns tipos de solos, por exemplo, solos com um teor maior de argila, né? Tá? Que quando ele está úmido, acontece o que? Ele se expande. Então aproxima mais a partícula. Quando ele está seco, tá? Ele se contrai. Ele se contrai. Então isso aí promove que um distanciamento das partículas, né? Tá? Então é muito comum, vocês já devem ter visto aí, às vezes você vê uns solos muito seco, né? Cheio de fissuras, né? Tá? Cheio de fissuras. Então isso aí é devido ao quê? À contração, certo? A contração do material, tá? Ação da fauna, né? O organismo também promove essas forças mecânicas aí nas partículas do solo, promovendo a maior aproximação dessas partículas. E os agentes cimentantes, tá? Os agentes cimentantes como se fosse o quê? Uma cola, né? Vamos dizer assim, só para vocês entenderem, então é como se fosse uma cola que vai promover o quê? Aquela formação daqueles agregados, ou seja, a junção daquelas partículas sólidas, né? Então, por exemplo, quais são esses agentes cimentantes? Então, nós temos, por exemplo, a argila, matéria orgânica, óxidos de ferro e alumínio. Isso aqui vai estar relacionado diretamente o quê? Com o material que está dando origem ao solo, né? A gente viu na aula passada, né? Tá? Que a composição química do solo está relacionada diretamente o quê? Com o material que deu origem àquele solo, ou seja, a rocha-mãe, tá? O tipo de rocha-mãe que deu origem àquele solo, certo? Micélios de fungos e actinomicetos, polissacarídeos, né? Bactérias, tá? E dejetos de minhocas, certo? Então, as minhocas são muito importantes aí para o que? A formação desses agregados, para a formação da estrutura do solo. Então, aqui são as forças mecânicas e os agentes cimentantes, certo? Então, para que se formem esses agregados, esses dois fatores aqui são indispensáveis, né? Então, tem que ter uma força mecânica e tem que ter pelo menos um desses agentes cimentantes aqui. Então, só repetindo, né? A força mecânica vai promover o quê? Uma maior aproximação das partículas, certo? O agente cimentante que vai estar o quê? Unindo essas partículas sólidas, formando o quê? Os agregados, tá? Formando os agregados. Então, é importante, tá? Essa informação, tá?
Então, como se formam os agregados? Então, primeiro, a aproximação das partículas, que a gente falou, né? Certo? Que pode ser o que também é o efeito que é de uma força mecânica, certo? Então, ou seja, primeira aproximação da partícula pode ser uma floculação da argila, tá? O que seria essa floculação, certo? As argilas, as partículas dessas são muito finas, né? Então, por exemplo, quando tem umidade no solo ali, tá? É como se ela ficasse o quê? Dispersas, né? Tá? Dispersa ali, por exemplo, você pegar uma argila e colocar num recipiente com água, vai acontecer o que ela vai dispersar. Então, como a partícula é muito pequena, né? Ela vai ficar o quê? Dispersa naquela solução ali, naquela água, né? Tá? Então isso se chama o quê? De floculação, certo? Desidratação do solo, aproxima as partículas, tá? Raízes, desidratação e pressão sobre as partículas e organismos, minhocas, tá? Então praticamente repetindo algum daqueles fatores que a gente já viu anteriormente, certo? Então a aproximação entre as partículas é através de uma força mecânica. Segundo, estabilização aqui entre os agentes cimentantes, tá? Que vai estar proporcionando que a formação daqueles agregados, tá? Que vai dar origem, que é a estrutura do solo. Então isso vai depender o quê? De quantidade de argila e de cátions no solo, ou seja, de íons, né? Tá? Forças eletrostáticas, tá? Seria aqui a lei de Van der Waals, né? Tá? A matéria orgânica do solo, polissacarídeos, ácidos úmicos, certo? Microorganismos, ação mecânica, né? Hifas de fungos e produção de compostos orgânicos. E vegetação, então ação mecânica das raízes e fonte de material orgânico na superfície. Então aqui entra o que é a matéria orgânica do solo. Estabilidade de agregados. Então, ou seja, o que é essa estabilidade? É uma resistência, tá? A desagregação que os agregados apresentam quando submetido a forças externas, ação de implementos agrícolas e impacto da gota das chuvas, ou forças internas, compressão de ar, expansão, contração, que tendem a rompê-los, tá? Então, ou seja, o que seria essa estabilidade? Ou seja, aquela resistência que os agregados apresentam o quê? Para sofrer o que? Uma desagregação, ou seja, a desmanchar aquele agregado, aquela estrutura, né? Certo? Então isso é muito importante também, tá? Ação de implementos agrícolas. Lógico, você faz ali uma aração, uma gradagem, você está desestruturando aquele solo, tá? Você está desestruturando aquele solo, ele vai perder a sua estrutura natural, né? Tá? Impacto da gota das chuvas, né? Também, certo? Também vai estar promovendo que uma desagregação desse solo, daquelas partículas, aqueles agregados, né? Então é por isso que é muito importante sempre o que a gente manter o solo com alguma cobertura vegetal, tá? Com alguma cobertura vegetal para evitar o que esse contato, esse impacto, né, direto da gota das chuvas com os solos, tá? Com o solo, por quê? Porque vai promover uma desagregação, tá, desse solo. Então, classificação das estruturas do solo. Então, quanto ao tipo da estrutura, certo? Então, essa classificação define a forma e a estrutura do solo, no qual se reconhece 4 tipos de estrutura, tá? Então, nós temos aqui 4 tipos de estrutura de solo, certo? E aqui, isso aqui, pessoal, depois a gente vai estar vendo na prática, tá? A gente vai estar vendo, vamos dar uma aula prática lá, para a gente visualizar melhor isso aí. Então, primeiro aqui, a estrutura tipo o que? Laminar, tá? Então as partículas sólidas se dispõem segundo um plano, geralmente horizontal. Então este tipo é normalmente herdado do material de origem, tá? Herdado do material de origem, certo? Então o que está aqui? Então isso aqui, certo? Aqui, ó, estrutura laminar, tá? Então, laminar o que? Se forma aqui em forma que é de lâmina, né? Em forma de lâmina, tá? Então, isso aqui é exemplo de estrutura laminar. Lógico, isso aqui é uma foto, né? Tá toda bonitinha. Na prática, a gente não vai ver essas fotos bem bonitinhas assim, certo? Mas, tá? Ele vai aproximar o que? Vai aproximar desse formato aqui. Então, isso aqui é um exemplo de estrutura laminar, tá? Aqui num solo natural, né? Certo?
Aqui eu também, né, olha só, isso aqui também é um solo, né, um solo natural, tá? E aqui já é uma foto aqui já mais assim para efeito didático. Então, elas ficam o quê? Essas lâminas ficam o quê? Sobrepostas, né? Estrutura laminar, tá? Outro tipo de estrutura seria a estrutura prismática, tá? Então as partículas sólidas se dispõem em torno de uma linha vertical, certo? Em torno de uma linha vertical, tá? Formando unidades estruturais limitadas por faces relativamente planas. Então aqui, ó. Aí nós temos dois subtipos: a prismática, tá? A prismática, certo? E aqui uma estrutura o quê? Um subtipo o quê? Colunar. Então prismática, a porção superior da unidade estrutural é plana. Aqui, ó, você tem essa parte aqui, né? A parte superior da unidade aqui, ó. Então essa parte aqui plana. Então a estrutura prismática, certo? Colunar, a parte superior da unidade estrutural é arredondada, certo? Aqui, ó, é arredondada, tá? É arredondada. Então nós temos aqui dois exemplos de subtipos de estrutura prismática: a colunar, tá? E a prismática. Então nós temos aqui, ó, aqui o solo natural, então aqui, ó, formas colunas, né? Certo? Formas colunas, tá? E aqui a prismática. Então, por exemplo, se a gente for pegar isso aqui, essa parte superior aqui, tá? Ela vai ter, ou a parte inferior vai ter o que? Essa parte superior, o que? Plana, né? Então é a estrutura prismática, ok? Tipo de subtipo, né? De estrutura prismática, tá? Estrutura em blocos. As partículas só se dispõem em torno de um ponto, formando uma unidade estrutural limitada por faces planas e recurvadas, que se ajustam perfeitamente nas unidades vizinhas, tá? Então também temos aqui dois subtipos: os blocos angulares, né? Tá? Então temos aqui os blocos angulares, tá? Que as unidades apresentam faces planas e ângulos cortantes. Então tem essa irregularidade aqui, né? Olha só, essas pontas, né? Tá? Então é uma estrutura angular, um subtipo, né? Um subtipo de estrutura angular. E aqui a subangular, unidades com faces planas, recurvadas ou mistas e com vértices arredondados, tá? Mas qual a diferença, por exemplo, vamos pegar aqui, qual a diferença, por exemplo, da subangular para a prismática, tá? Qual a diferença? A prismática, ela tem o quê? Certo? A estrutura arredondada, né? Tá? Ela tem a estrutura arredondada, certo? Na subangular são recurvada ou mista e com vértices arredondados, tá? Com vértices arredondados. Então nós temos aqui um solo aqui, certo? Natural, né? Natural, formando aqui os dois subtipos, blocos angulares e blocos subangulares. Estrutura esferoidal. Então, as partículas sólidas se dispõem em torno de um ponto, formando unidades estruturais limitadas por superfície regular ou recurvada, não se acomodando nas unidades vizinhas, certo? Então, dois subtipos: granular, as unidades estruturais são pouco porosas, e grumosa, as unidades são muito porosas, certo? Beleza? Então aqui, ó, granular, né? Granular, tá? Certo? Então o que? Então a granular, as unidades estruturais são poucos porosas, certo? Qual que é a outra? A grumosa. Então essa grumosa, acho que nós não temos a foto aqui, tá? Não temos a foto, porque não é uma estrutura muito comum, tá? Então nós temos aqui, ó, grãos simples, né? Tá? Moderados, blocos, né? Blocos, placas, tá? Essas placas seriam o que? A laminar, né? Tá? A granular, a prismática, tá? A prismática e a massiva, certo? E importância o que? Tipo de estrutura e água no solo, ou seja, então isso aqui, ó, rápida, moderada, lenta, se diz respeito o que? A velocidade com que essa água se movimenta nesses solos,
tá? Conforme a sua estrutura. Então, por exemplo, grãos simples, tá? Vamos pegar ali, você pega ali uma porção de areia, tá? Uma porção de areia, então nós temos ali o que? Grãos simples, né? Tá? Então esse solo ele não está agregado, ele não tem uma estrutura, né? São grãos o que? Dispersos, tá? Então, ou seja, são solos que têm o que? Uma porosidade muito alta, tá? Muito alta, certo? São solos bem aerados, tá? Então a água se movimenta rapidamente, tá? Nesse tipo de solo, tá? Porém é um solo que tem o que? Uma baixa capacidade o que? De armazenamento, né? De retenção de água. Também uma baixa capacidade o que? De retenção o que? De nutrientes, tá? De nutrientes, certo? E também essa água, então, por exemplo, essa água, quando você vem ali e faz depende, caiu uma chuva ali, acontece que essa água se movimenta rapidamente, então ela vai estar levando também junto o que? Nutrientes, né? Provocando o que? Uma lixiviação o que? Dos nutrientes nesse solo, certo? Levando esse nutriente da camada mais superficial para a camada mais profunda. De repente, esse nutriente vai se depositar o que? Numa profundidade ali que não consiga ser o que? Interceptado pelas raízes das plantas para serem absorvidos. Então, perda de nutriente. Então, por isso que geralmente quando nós temos um solo arenoso, né, temos que parcelar o que? A adubação, ou seja, dividir aquela dose de adubo em várias aplicações, tá? 2, 3, a gente se recomenda pelo menos 3, de parcelar em 3 vezes. Eu tenho lá vou fazer uma aplicação de 100 kg de potássio nessa cultura de soja, por exemplo. O solo é mais arenoso, então você não colocar tudo no plantio. Coloca um pouco no plantio, depois você joga uma outra parte numa segunda cobertura e uma terceira parte numa segunda cobertura. Terceira cobertura, não, segunda cobertura, né? Então seria o quê? Uma parte no plantio, na linha de semeadura, né? Uma outra parte numa cobertura, primeira cobertura, e o restante numa terceira cobertura. Pelo menos. Por quê? Para evitar, certo? Que ocorra aí uma perda muito grande desses nutrientes, devido ao solo que seja de textura arenosa, tá? Por exemplo, uma estrutura em blocos, tá? A movimentação da água já é moderada, né? Tá? Já é moderada, ou seja, é mais lenta do que num solo de grãos simples. Solos em placas, tá? Estrutura em placas, ou seja, laminar, né? Então a movimentação da água é lenta, né? Tá? Ela é lenta, certo? Granular também é rápida, tá? Prismática moderada e se você tiver aqui uma estrutura massiva, é lenta. Massiva seria o quê? Uma estrutura, que é um solo já mais rochoso, né? Tá? Com mais presença de rocha, tá? Então a movimentação da água nesse tipo de solo aqui, na estrutura massiva, já é mais lenta, certo? Aqui tem uma representação esquemática da infiltração da água em solos de diferentes estruturas, tá? Então muito importante isso aqui, simbolizando de forma melhor, né? Assim, acho que bem mais didática do que a anterior, né? Então vejam bem, então nós temos aqui 4 tipos de estruturas, né? Os 4 tipos de estruturas: a granular, a prismática, em blocos, né? E laminar, certo? Então, note que o caminho da água no solo de estrutura granular, tá? Granular, será muito menor do que em um solo de estrutura laminar, tá? Então, granular, o caminho que a água percorre é menor do que o que na laminar. Por quê? Porque ele se desloca de formas mais reta, né? Mais retilínea, né? Tá? Não precisa estar se deslocando, fazendo curva, essa água se movimentar, tá? Então aqui na granular, o movimento da água ele é mais rápido do que na laminar, certo? Do que na laminar, porque vejam bem aqui na laminar, ó, a água tem que estar procurando o quê? Aqueles espaços ali porosos, né? Serve para que ela possa estar o quê? Se movimentando, certo? Aqui no granular já não tem esse problema, né? Então, movimenta aqui muito mais rápido do que na estrutura laminar, certo? Prismática já vai ter o quê? Uma certa
o caminho, né, já vai sofrer uns certos desvios, né? Então aqui já é mais lento do que na granular. Em blocos, tá? Já está um pouco, acho que já o movimento já é um pouco mais rápido do que da prismática. E das quatro aqui, a laminar é onde o movimento da água vai ser mais lento, tá? E comparando os quatro aqui, a laminar é, é onde o movimento da água vai ser mais lento, porque tem que percorrer o que? Um caminho maior, né? Tem que percorrer um caminho maior, ou seja, faz mais curvas, né? Certo? E isso é importante, pessoal, a gente ter esses conhecimentos, essa informação, né? Então, ou seja, então o importante aqui, ó, quanto maior o tamanho do agregado, mais lento é o movimento de água no perfil do solo, gerando solos encharcados de várzea. Como exemplo, temos os solos do Pantanal, que são mal drenados. Então, quanto maiores o tamanho dos agregados. Então, aqui, ó, granular, agregado menor, tá? Então, tá aqui, né? De grãos pequenos, né? Prismática já tem os agregados um pouco maior, certo? Blocos, os agregados já são um pouco menor, maior, blocos agregados maior do que o granular, certo? Porém menor do que a prismática, certo? E laminar, que vai ter os maiores agregados, né? Então, dificuldade maior que para a água se movimentar, beleza? Então, pensando no movimento da água no solo, conforme os diferentes tipos de estrutura, responda: qual estrutura de solo é mais interessante para um cultivo de arroz irrigado? Então, pessoal, vamos analisar aqui arroz irrigado, tá? No Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz no Brasil, né? Lá o arroz é irrigado por inundação, tá? Ou seja, faz o plantio do arroz, tal, depois tem aqueles tabuleiros, né? Então aqueles tabuleiros são o quê? Totalmente cheios o quê? De água, né? Tá? De água, certo? Então arroz irrigado. Então, por exemplo, dessas estruturas aí do solo, qual é mais interessante para um cultivo de arroz irrigado? Certo? Então vamos voltar lá. Importante, né? Então, muito importante. Então, qual seria? A estrutura granular ou um solo de estrutura em blocos, né? Certo? Por quê? Porque a água vai se movimentar o quê? Com uma velocidade maior, tá? Uma velocidade maior, tá? Então, no caso aqui, para o arroz irrigado, um solo de estrutura granular ou em bloco é mais interessante, tá? É mais interessante para um cultivo aí de arroz irrigado, beleza? Então, a importância prática da estrutura do solo. Então, solos com agregados de menor tamanho vão indicar uma maior ação de forças físicas, seja pela chuva, rolamento, manejo com maquinários, entre outros, tá? Então, ou seja, solos agregados de menor tamanho, né? Ou seja, vão estar ligados mais fortemente, certo? Vamos pegar aí, por exemplo, um solo argiloso, tá? Um solo argiloso. Ele já tem o quê? Uma resistência ao preparo, por exemplo, a uma gradagem maior do que um solo mais arenoso, tá? Por quê? Porque esse tipo de solo, tá? Que tem uma concentração maior de argila, pode formar o quê? Agregados de menor tamanho, né? Então, tem uma boa capacidade de retenção de água, uma boa capacidade de retenção de nutrientes, porém, já já vai ter o que uma maior resistência aí, o que para uma mecanização, certo? Para uma mecanização. Então, eu creio que depende se vocês vão ver isso aí eu creio que vocês devem ter alguma disciplina aí de máquinas, de mecanização, e vocês com certeza vão discutir isso aí, certo? A gente diz o quê? Que o solo ideal, a umidade do solo ideal para ele ser preparado, para ser mecanizado, o solo tem que estar o quê? No seu ponto o quê? Friável, tá? Friável, o que significa isso? Ou seja, o solo não pode estar nem muito seco e nem encharcado, tá? Nem muito encharcado, certo? Para você fazer o seu preparo, tá? Velocidade de filtração da água no solo e como as diferentes estruturas podem influenciar nesse processo, tá? Então, um solo bem estruturado, equilibrado, dificilmente sofrerá problemas de desenvolvimento de plantas por má aeração
ou compactação, tá? Então aqui não é areação, é aeração, tá? Aeração, ou seja, aeração significa o quê? Você dizer que um solo é bem aerado significa o quê? Que ele tem uma boa o quê? Quantidade de ar, tá? Tem uma boa quantidade de ar, certo? E um solo que tá? Então, solo bem estruturado, equilibrado, dificilmente sofrerá problemas de desenvolvimento de plantas por má aeração ou compactação, certo? Compactação acontece o quê? Você vai estar promovendo o quê? Uma destruição, né? Um solo compactado está promovendo uma destruição o quê? Dos espaços porosos, né? Dos macros e microporos, tá? Dos macros e microporos, certo? Então você vai ter aí um solo compactado, além de dificultar o desenvolvimento do sistema radicular da cultura, também, tá? Também ele vai estar o quê? Tendo o quê? Ele vai ter o quê? Uma baixa capacidade de armazenamento de ar, né? E também de água, tá? E também de água, certo? Então, o ideal é que a gente tenha um solo não compactado, né? Então, você tem como fazer a avaliação, tem o equipamento, para a gente avaliar se o solo está compactado ou não. E está compactado, tem que promover o quê? Fazer uma subsolagem, né? Uma subsolagem para descompactar esse solo. Então, formas das estruturas do solo. Então, a classificação da forma nada mais é do que descrição da geometria apresentada pelo agregado do solo analisado. Tá? Então, qual que é a geometria? Que tipo de figura, né? Aquela estrutura ali forma, certo? Então, conforme essa geometria, né? Conforme o tipo de figura ali, é que a gente classifica o que? O solo. Tá? É o que? É o granular, é laminar, é prismático, certo? É em blocos, beleza? Então, poder ser encontrado agregado do solo com as seguintes formas geométricas: né? Laminar, prismática, colunar, bloco angular, bloco subangular e granular. Então, aqui só para a gente mostrar mais uma vez aqui, né? Então, representação esquemática das formas de agregados que pode apresentar a estrutura do solo. Então, a gente já viu, né? Pode ser a laminar, prismática, colunar, bloco angular, bloco subangular e granular. Então, a granular aqui é o que? Aquele solo que está desestruturado, que a gente lembrou anteriormente, né? Então, por exemplo, um solo arenoso, né? Tá? Por quê? Porque esse solo arenoso, ele vai sofrer o que é ali? Por que ele não consegue formar uma estrutura? Porque ele é um solo que pobre em agente cimentante, né? A gente viu lá anteriormente, e também, certo? É um solo que ele vai sofrer o que? Pouco impacto que de uma força mecânica, tá? Por exemplo, aqui de um sistema radicular, por exemplo, de uma cultura, tá? Não vai estar exercendo vai estar exercendo aqui uma força mecânica, tá? Praticamente insignificante, tá? Por quê? Porque é um solo bem poroso, então tem muito espaço poroso aqui para o sistema radicular se desenvolver, né? Penetrar aqui nesse solo. Então a força mecânica aqui é muito baixa, né? Tá? E também são solos pobres em agente cimentado, então por isso que não consegue formar o que? Uma estrutura, né? É funcionalidade da estrutura. Então, nos solos bem estruturados, a presença de agregados grandes e estáveis, os macroagregados, né, certo? Condiciona a ocorrência de poros grandes, pelos quais a água e o ar podem se mover livremente e as raízes de plantas encontram caminhos fáceis para crescer. Tá? Então, a gente já viu isso anteriormente, já comentamos aí, né? Então, em oposição ao conceito de solo bem estruturado, solo de estrutura massiva, adensados ou compactados, tá? Apresentam poucos ou raros macroporos, sendo por isso que o movimento de água e ar e o crescimento de raízes são praticamente inexistentes, tá? Então, a gente comentou ali, tá? E esse solo ele pode ser adensado ou compactado devido aí o uso de maquinário, né? Aração, gradagem, tá? Então ele forma que é uma estrutura massiva. Então o solo vai ter baixa capacidade de armazenamento de ar, de água, muita dificuldade para o sistema radicular da cultura se desenvolver, tá? Então, o que a gente comentou. Então, por exemplo, só nessa situação, isso foi causado que por algum manejo, então tem que se promover o que? A descompactação desse solo, tá? Descompactação desse solo. Então aqui algumas considerações. Então, o tamanho do agregado torrão tem relação com a capacidade do solo em armazenar água,
Então, quanto maior o agregado, mais microporos contém e por mais tempo armazena água no solo após uma chuva, tá? Então, sempre, pessoal, a gente tem que ter em cabeça o quê? Macroporos, armazenamento de ar. Microporos, armazenamento de água, tá? São importantes para o armazenamento de água no solo. Solos que apresentam agregados pequenos, como por exemplo a estrutura granular, tá? Então são bem drenados, tá? Pois contém uma quantidade de macroporos maior, que é por onde a água atravessa o perfil, né? Atravessa o perfil do solo, tá? Então é importante, né? Certo? Então estrutura granular, então os solos são bem drenados, tá? Por quê? Porque é um solo rico em macroporos, tá? Macroporos, certo? Então macroporos, armazenamento de ar e solos bem drenados, porque a água se movimenta com muita facilidade. Então, ou seja, o tempo em que a água permanece no perfil do solo será maior em estruturas grandes, como prismática e colunar, e menor em estruturas pequenas, como a granular. Essa característica define solos que secam rapidamente e solos que permanecem úmidos e até encharcados após as chuvas, tá? Então nós vimos lá, né? Lá no início lá, certo? O movimento da velocidade do movimento da água no solo conforme sua estrutura, tá? Conforme sua estrutura, ok? Então, considerações. Então, solos com maiores teores de nutrientes e maiores teores de matéria orgânica apresentam estruturas maiores, tá? Então, solos com maiores teores de nutrientes e maiores teores de matéria orgânica apresentam estruturas maiores. Então, a gente falou, mostramos lá atrás que eles funcionam o quê? Como agentes cimentantes. Então, ou seja, a aproximação das partículas do solo para formar o agregado ocorre em função da presença de cargas negativas e positivas presentes nesse solo. Cargas essas provenientes dos minerais presentes. Então, pode-se afirmar que solos mais férteis apresentam uma estrutura de maior tamanho e resistência, tá? O revolvimento do solo por implementos agrícolas quebra a estrutura do solo, reduzindo o tamanho do torrão. Então, quanto mais se revolve um solo, menores vão ficar nos torrões. Quando um solo não tem mais estrutura, pode-se dizer que ele está degradado, pois sua capacidade de percolar e armazenar água está comprometida. Certo? Capacidade o quê? De percolar, ou seja, da água se movimentar nesse solo. Ok? Então, a recuperação da estrutura de um solo degradado demanda um longo período sem revolvimento mecânico e a implementação de práticas como a rotação de culturas e a aplicação de resíduos que aumentem os teores de matéria orgânica do solo. Então, ou seja, não é fácil você recuperar um solo degradado, tá? Demora muito tempo, tá? Demora muito tempo para ele se recuperar, tá? Então, ou seja, então vai precisar o que de rotação de culturas, por quê? Porque diferentes culturas têm sistema radicular que se desenvolve, né, de forma diferente, né? Tá? Profundidades diferentes, a força mecânica e sistema radicular vai estar causando aquele solo varia de cultura para cultura, tá? Então é muito importante o que? A rotação de culturas. E a aplicação de resíduos que aumentam os teores de matéria orgânica do solo, porque a gente comentou, então essa matéria orgânica vai formar o que? Vai funcionar como um agente cimentante, tá? Então, ou seja, a presença de matéria orgânica no solo funciona como um agente cimentante, tá? Favorecendo a aproximação das partículas, tá? A aproximação das partículas e a formação do torrão novamente, tá? Então, é importante, né? Então, aqui seria um fator ou seja, seria um agente cimentante, né? A matéria orgânica, mas nós vimos anteriormente que são vários agentes cimentantes, tá? Então, pessoal, deem observar. Então é importante que, a partir do momento que a gente tem alguma informação, a gente observar o que está ao nosso redor, né? Tá? Então aqui, ó, uma dica, né? Identifique o tipo de estrutura do solo da sua casa. Como acontece a infiltração e armazenamento de água nesse solo, tá? A infiltração, ela é rápida, é mais lenta. Esse solo armazena mais água armazena mais ou menos água, tá? Mas principalmente observar o que? A velocidade de infiltração.
certo? Você já tem uma ideia mais ou menos aí de estrutura, certo? Após as chuvas, ele seca rapidamente ou permanece úmido por dias, tá? Ou permanece úmido por dias, tá? Então, muito importante. Então, façam essa observação assim que possível, né? Ok? Então, aqui, pessoal, a gente vai falar agora sobre um outro fator aqui muito importante do solo, que é a cor do solo, tá? Então, a cor do solo é um indicador qualitativo da composição do solo, tá? É um indicador, pessoal, certo? Um indicador qualitativo, tá? Então, a cor do solo é um indicador qualitativo, certo? Da composição do solo. Então, por exemplo, um solo preto, né, ou seja, um solo mais escuro, presença de matéria orgânica, ou seja, um solo que tem uma maior presença de matéria orgânica, tá? Atenção, solo escuro não é sinônimo de solo fértil. Então, nem sempre um solo escuro significa o quê? Que esse solo tem uma fertilidade muito boa, tá? Nem sempre, tá? Então, ou seja, maior capacidade de retenção de água e nutrientes, porém isso não quer dizer que tem muito nutriente disponível para as plantas, certo? Então, um solo escuro, ele tem uma maior capacidade de retenção de água e nutrientes, certo? Porém, isso não quer dizer que tem nutrientes disponíveis para as plantas, certo? Por quê, pessoal? Se você tem um solo escuro, tá? Um solo rico em matéria orgânica, ele é rico em cargas, tá? Em cargas negativas. A gente vai ver isso mais para frente, que é a questão da CTC do solo, certo? Então, ou seja, como ele tem ele é um solo rico em cargas, então ele tem uma maior capacidade de retenção de nutriente, certo? Só que esse nutriente, ele não, de repente não está disponível para absorção para as plantas, porque o nutriente para ser absorvido ele tem que estar na água do solo. Que a gente fala o que tecnicamente, esse nutriente tem que estar o que na solução do solo para ele ser absorvido, tá? Então, solo escuro não é sinônimo de solo orgânico, beleza? Então, solo amarelo e vermelho, presença o que tem uma maior concentração o que de óxido e hidróxido de ferro, tá? Maior, então, solo, quando você vê um solo mais amarelado, mais avermelhado, então você viu o que é um solo rico em óxido e hidróxido de ferro, tá? Interessante, a cor dos solos chamados terra roxa é devido aos óxidos de ferro. Então isso aqui tem muito no Paraná, né? Terra roxa, tá? E no Mato Grosso, de repente ali mais ali para o norte ali do estado deve ter esse tipo de terra, mas é muito comum no Paraná, certo? Cores claras, presença de quartzo, tá? Cinza são solos que apresentam que é uma má drenagem, tá? Ou seja, solos que têm problema de excesso de água, encharcamento, né? Então, presença de argilo-minerais, tá? Interessante. Então, alguns solos podem se apresentar mesclados com mais de uma cor, ou seja, mais de uma cor no mesmo perfil do solo, tá? Então, a cor é a impressão que a luz refletida pelos corpos produz no órgão de visão, tá? Então, é considerada como uma das propriedades morfológicas mais importantes do solo, apesar de ser facilmente perceptível. Frequentemente ocorre equívocos na sua determinação, tá? Então, ou seja, com o objetivo de padronizar as cores dos solos, sem que haja diferenças de opinião sobre os seus tons, foi criada a Carta de Cores de Munsell, ou Munsell, né? É a carta de cores mais utilizada pelos podólogos, profissionais que estudam o solo. Então, essa carta ela é utilizada mundialmente, tá? Ela é utilizada mundialmente. Carta de Cores de Munsell, certo? Então, a gente vai fazer essa prática, vamos pegar lá alguns solos lá e vamos lá para o laboratório lá na escola, né? Pegar essa carta e vamos fazer o quê? Uma avaliação de cor, para ver que cor que é aquele solo, tá? Certo? Que cor é aquele solo. É muito fácil fazer isso? Não, isso requer muita prática, né? Requer muita prática. Então, pessoas que se especializaram nisso, né? Então, nós temos aí alguns profissionais aí, né? Geralmente engenheiros agrônomos que fizeram aí mestrado, doutorado e trabalham praticamente só com isso, né? Tá? Trabalha só com isso. Então, lógico, um pessoal que tem muita experiência prática, né? Ou seja, já está com os olhos
muito bem treinados, né? Muito bem treinados para fazer essa avaliação. Para nós que somos principiantes, né? Não é uma coisa tão simples, tá? Até porque a cor que está ali na carta, né? Na carta de Mansell, ela não é igualzinha que vai estar lá no solo. A gente escolhe o quê? Aquela que mais se aproxima, tá? Aquela que mais se aproxima, beleza? Então aqui, né? A carta, né? Carta de Mansell, né? Então ela tem aqui várias cores, né? Alguns códigos, né? Então a gente vai fazer isso aí na prática, beleza? Então a cor do solo tem relação com atributos físicos, químicos e mineralógicos, com alguns constituindo solos e até com condições climáticas, tá? Então quando a gente falou lá aquela questão lá de formação do solo, tá? Então a gente viu que os fatores climáticos são muito importantes, tá, para essa formação, porque o processo lá de intemperismo, né? De decomposição daquela rocha mãe, né, para formar o que? O solo, né? Então, ou seja, os pedólogos usam para delimitar horizontes e perfis de solo para diferenciar classes de solo e relacionar com a natureza e constituintes, bem como inferir sobre as condições de uso a que esse solo esteve sujeito. Tá? Então, pedólogos são aqueles profissionais que se especializaram aqui nessa área aí de classificação de solo. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Então, nós temos aqui um solo mais avermelhado, né? Aqui, por exemplo, uma camada bem escura. Aqui, por exemplo, uma camada mais tendendo mais ao cinza, né? Certo? Aqui uma camada mais escura, aqui uma camada mais cinza, né? E assim vários, né? Então aqui perfil do solo, né? Então aqui nós já temos aqui, a gente fala aquela camada O, né? Que é aquela camada rica em nutrientes, né? Tá? Aqui o horizonte B, não, horizonte A, né? Então aqui o O, certo? Aqui o horizonte B, aqui já seria o horizonte, não, O, A, B, C, né? Aqui o horizonte C, certo? E aqui já seria a rocha mãe, né? Que está dando origem a esse solo. Então, nós falamos o quê? Várias camadas que vão formar o quê? O perfil do solo, tá? Então aqui, certo? Hematita é um óxido de ferro não hidratado que, quando presente no solo, produz a cor vermelha, tá? Certo? Então o solo com maior concentração de ferro fica com a cor avermelhada, tá? Goetita, tá? Óxido de ferro hidratado que, quando presente no solo, produz a cor amarela, já fica com a cor mais amarelada, tá? Então o solo pode ter o que? Essas duas cores ocorrendo ao mesmo tempo, certo? Um vermelho amarelado. Então ele vai ter o que? Ele pode ter uma concentração, uma boa concentração de hematita e também uma boa concentração de goetita. Então solo vermelho amarelado, né? Então, seja, a presença da cor cinza ou azulado indica ambiente redutor, ferro 2, né? Condições de baixa drenagem ou excesso de água, tá? Então, ou seja, as cores vermelha ou amarela indicam ambiente oxidante, tá? Condições de boa drenagem ou aeração. Então, neste solo, a água atravessa o perfil rapidamente. Então, as cores escuras ou pretas geralmente ocorrem na camada superficial do solo, indicam boa estrutura e presença marcante de material orgânico, tá? Então, aqui, os solos podem ter, então, já comentamos aí, mas os solos podem ter diversas cores, né? Tá? Então, aqui, ó, diversas cores aqui de solo, né? Certo? Aqui já no perfil, né? Ao natural, né? Tá? Então vejam bem aqui, ó, esse solo aqui, ó, praticamente o que? O mesmo perfil, né? A mesma camada, né? Certo? Não teve praticamente variação de camada aqui. No máximo, nós temos aqui a camada A, né? E aqui a camada B. Então, nós não temos aqui, por exemplo, a camada C, não temos a camada a rocha, né? Tá? Ou a rocha, certo? E aqui, por exemplo, já temos aqui um solo bem maior, olha só, bem escuro, né? Bem escuro. Provavelmente tem uma grande concentração aqui de matéria orgânica. Aqui é o solo mais, aqui é uma coisa mais acinzentada. Então esse é o livro, né, de cores chamado Carta de Mansell, né? Tá? Que a gente usa aí para fazer o que? Uma avaliação aí da cor do solo. Uma determinação da cor do solo é feita por comparação de uma amostra de solo com uma escala de cores, certo?
Então, a forma de utilizar essa carta de cores é procurar a página que apresente cores semelhantes à cor do torrão que você tem em mãos. Na sequência, então coloque seu torrão na mão, né? No círculo que fica logo acima de cada cor. Então, quando encontrar uma cor semelhante à cor da amostra, deve-se anotar os códigos que apresentam na lateral e no canto superior de cada página, tá? Então, a escala de Mansell consiste em especificar a cor por meio de 3 componentes. Então, seria o que? A matiz, valor e croma. Então, os nomes das cores são apresentados pela primeira letra, designação inglesa da cor. Então, seja R, né? Red, então, vermelho, né? Yellow, red, vermelho, amarelo, tá? Ou seja, alaranjado, né? E yellow, amarelo, tá? Então, ou seja, como a gente disse anteriormente, né, que essa carta ela é usada mundialmente, né? Tá? Então, lá está tudo em inglês, então, ou seja, não tem nada em português, tá? Não tem nada em português, mas é fácil de utilizar, certo? Então, são as cores aí básicas, né? Tá? Então, a determinação da cor se faz usando torrões recém-partidos e comparando com a carta de cores. Se faz leituras com torrões úmidos e secos, tá? Para avaliar essa cor. Então, importante, faz aí com torrão seco, né? Depois umedece ele um pouquinho e faz a avaliação também com esse torrão úmido, tá? Então, o que a gente comentou, né? Então, dificilmente a cor da amostra será igual à da carta, anotando-se a cor mais próxima, tá? Mais próxima. Então, dificilmente que está lá na carta de Mansell, né? Vai ser igualzinho ao torrão de solo que você está com ele. Então, pega aquela que mais se aproxima. Então, é importante. Para visualizar melhor a cor, devemos pegar torrão de terra e colocar na mão. Tá? Então, a gente coloca na mão ali, certo? Coloca na mão e compara ali com a carta, né? Com a cor presente na carta. Beleza? Então, aqui, então, o que é a matiz? Certo? Refere-se à combinação de vermelho, tá? Com amarelo. Então, a matiz seria essa combinação do vermelho com amarelo, tá? Então, na carta de Mansell, as combinações de vermelho e amarelo variam de 5R, 100% vermelho, a 5Y, 100% amarelo, tá? Então, nós temos aqui, ó, 5R, 100% vermelho, 5Y, tá? 5Y, então 100% amarelo. E aí tem essas variações, né? 7,5 R, 10R, 2,5 YR, 5YR, 7,5 YR, 10 YR, 2,5 Y e 5Y. Então, isso aqui vai dar o quê? Esses números e essas letras, então, vão dar o quê? A tonalidade o quê? De cores, tá? A tonalidade de cores. Então, valor ou tonalidade. Então, o valor representa diferentes proporções de cinza, preto e branco. Varia de 0, totalmente preto, a 10, totalmente branco, tá? Croma, ou pureza da cor. Então, determina a intensidade do matiz. Então, varia de 0 a 8, compara a cor pura com a cor acinzentada, ok? A gente vai ver isso aí na prática, acho que vai facilitar mais um pouco aí o entendimento, tá? Então, ou seja, uma vez encontrada na carta a cor equivalente à amostra de solo, tá? Ou seja, aquele torrão que você está avaliando ali, né? Tá? Então, deve-se anotar o matiz no canto superior da página, valor e o croma correspondente à coluna e linha, os quais compõem uma única expressão como 5YR 5/3. Então, ou seja, 5YR é o matiz, né? Vermelho, amarelo. Valor 5 barra, então 5 partes de branco e 5 de preto. Croma barra 3. Então 3
partes do matiz, né? Tá? Na coloração, o resto é cinza, beleza? Então, observação. A cor 5YR 5/3 5YR 5/3, então a primeira parte da cor 5YR diz que o solo é vermelho, amarelo ou vermelho amarelado, né? Então, esse aqui é um vermelho amarelado, né? A segunda parte da cor, que é o número 5 antes da barra, informa se a cor é clara ou escura, tá? E o número após a barra informa se a cor é acinzentada ou não, tá? Então, quais são as cores? Então, por exemplo, 5Y, amarelo, 7,5R, vermelho, 5YR, vermelho, amarelo, tá? Vermelho, amarelo, tá? Então, quando tiver a letra, certo? Então, por exemplo, se tiver um número e o R, então é o quê? Vermelho, né? Só tende mais ao vermelho. Tem só a letra Y, então é um solo que tende mais ao amarelo, um solo amarelo, mais amarelado, né? Se tiver o número e a letra, né? Por exemplo, YR, então você vê que é vermelho, amarelo, tá? Então esse solo aqui, ó, 5Y2/6. Então é um solo amarelo, tem duas partes de branco, né? Duas partes de branco e 8 partes de preto, né? Então ele comentou lá que essa escala que ela vai de 0 a 10, né? Ela vai de 0 a 10, certo? Então você tem aqui duas partes de branco, né? E 8 partes de preto, escuro, né? E 6 partes do matiz, certo? Em 8, então tem 6 partes. Então logo a cor é amarelo escuro, né? Tá? Amarelo escuro, certo? Então 5Y26, cor amarelo escuro, tá? 5Y22, amarelo escuro acinzentado, né? Tá? Acinzentado, tá? Então, ou seja, de 8 partes de cinza aqui ele só tem 2 partes, tá? Então, solo acinzentado, beleza? 7YR, 7/4, então vermelho. Então tá aqui, né? Um solo vermelho, ele tem 7 partes de branco e 3 partes de preto, claro, né? Então é 4 partes de matiz e 4 de cinza. Então a cor é vermelho claro, ok? Então, observação. Então vamos resumir tudo isso e aprender rapidamente como interpretar esses códigos. Então o número que aparece antes da barra, tá? Então o número que aparece antes da barra é a quantidade de partes de branco. Ele é chamado de valor e varia de 0 a 10, tá? 0 a 10. Então o valor ele varia de 0 a 10, tá? Se aparecer o número 2, significa que nessa mistura de branco com preto temos 2 partes de branco e 8 partes de preto. Então, assim, então essa maior quantidade de preto, né? Essa maior quantidade de preto, então tornará o solo de cor escura, tá? O solo de cor escura. Maior quantidade de preto tornará a cor escura. Logo podemos dizer que a cor é amarelo escuro, tá? O segundo número que aparece, depois da barra é chamado de croma, né? Croma, então varia de 0 a 8, né? Tá? Varia de 0 a 8. Então o número que aparece é a quantidade de cor, tá? Então o segundo número que aparece depois da barra é chamado de croma e varia de 0 a 8. Então, ou seja, o número que aparece é a quantidade de cor dentro de 8 partes, tá? Então, se apareceu o número 6, são 6 partes de amarelo e 2 partes de cinza, tá? Então, esse solo é o quê? Amarelo acinzentado, né? Então, nessa mistura, quando a cor predomina, não incluímos mais nenhum nome na cor. Mas se no lugar de 6 fosse 2, teríamos a mistura de 2 partes de amarelo com 6 partes de cinza.
Dessa forma, devemos adicionar ao nome da cor a palavra acinzentado, tá? Por quê? Porque predomina, tá? Predomina o cinza, né? Tá predominando sim, então um amarelo acinzentado, tá? Então 5YR2/2, então solo o quê? Vermelho, amarelo, acinzentado, tá? Então solo vermelho, amarelo, escuro, né? Acinzentado, tá? 10R7 barra, então vermelho claro, né? Tá? Vermelho claro, certo? Então dica: quando antes da barra aparecer o número 1, 2, 3 e 4, tá? Então 1, 2, 3 e 4, a cor recebe o nome de escura, tá? Se aparecer 6, 7, 8, 9 ou 10, a cor recebe o nome de clara, tá? Se aparecer 5, não se escreve nada, ok? Por quê? Porque é intermediário, né? Tá ali num ponto de transição, certo? Quando aparecer depois da barra o número 1, 2 e 3, tá? 1, 2 e 3 significa que a cor é acinzentada. Se aparecer 4, 5, 6 e 7, ou 8, tá? Não escreve nada, significa que a cor é muito viva, muito forte. Beleza? Então, qual é a cor do solo da sua casa? 10YR 5/4, 10Y5/1, 2, 1, 2, 3, 10YR 1, 2, 3, 4/3, tá? Ok? Então era isso aí, pessoal, tá? Isso aí eu tinha que passar para vocês, tal. Aproveitem, assistam esse vídeo, né, mais de uma vez, tá? Para vocês assimilarem bem esses conceitos, tal, beleza? Qualquer coisa a gente está à disposição aí.